Olá, pessoal. Sou a professora Roseli Moura e vou dar continuidade ao exercício que eu resolvi na aula anterior, certo? Estou trabalhando com transformações lineares. A princípio, a gente estava analisando imagem e núcleo e agora a gente está adentrando e relacionando imagem e núcleo com a possibilidade de injeção e sobrejeção. Então, o que nós fizemos no último vídeo foi encontrar foi a partir de uma lei de formação dada do R4 para o R3, verificamos que a transformação não era injetora. De que maneira? Resolvendo o sistema e analisando a dimensão do vetor, né? Achamos uma base do núcleo e essa base indicou que o sistema, sendo possível e indeterminado, não conduzia ao vetor nulo no vetor nulo somente, né? Existe também o vetor nulo, mas não necessariamente somente ele. Então, a transformação não é injetora. Mas isso não impede que eu tenha sobrejeção. Então, eu deixei no ar o seguinte: resolva esse exercício sem calcular a imagem. Por quê? Estou falando de imagem. Porque a sobrejeção, gente, ela está relacionada com a imagem, uma forma da gente guardar, né? E a injeção com a análise no domínio, ou seja, a sobrejeção eu dou uma olhadinha no contradomínio, enquanto que a injeção está mais atrelada, está totalmente atrelada ao meu domínio. Pois bem, eu falei para vocês tentarem resolver sem utilizar a técnica de encontrar o conjunto imagem. Como que eu encontro o conjunto imagem? Encontrando os geradores, escalonando e verificando a dimensão da base, ou seja, encontrando vetores linearmente independentes e a quantidade desses vetores. Se a dimensão, isso sempre é bom, né? Se a dimensão, essa é a condição de quem? Do contradomínio for igual à dimensão dessa base, dimensão do que? Da imagem dessa base, da base dessa imagem, aí eu teria uma sobrejeção. E aí eu falei, façam sem utilizar essa técnica de escalonamento. Quando eu falo isso, é para você usar o quê? O teorema, né? Então, o nosso teorema, ele já dá tudo. Então, só lembrando, o teorema me assegura o quê? Por aqui embaixo. Que a dimensão do U é o R4. Estou fazendo questão de fazer dessa forma para você não confundir essa condição aqui com essa. Já já eu retorno. A dimensão do meu domínio tem que ser igual à dimensão do meu núcleo, certo? Mais a dimensão da minha imagem. Como nós sabemos que o nosso domínio é o R4, a dimensão do R4 é 4. Como nós também já verificamos na resolução do exercício anteriormente, que ela não era injetora, por que ela não era injetora? Porque a dimensão do núcleo deu 1, tá? Que foi o que eu falei agora há pouco. O que sobra para a nossa dimensão aqui da imagem? Opa, espera um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. É a dimensão da imagem, tá? Dimensão da imagem da transformação. O que sobra? 3, certo? Então, como? Como você justifica isso? Como? A dimensão da imagem dessa transformação é igual a 3, então F é sobrejetora, certo? Então, em tempo, uma transformação pode ser não injetora, mas ser sobrejetora e vice-versa, tá certo?
Quem quiser se certificar, principalmente aqueles que tiveram mais dificuldade em encontrar base, você vai observar, depois que você faz algumas quantidades de exercícios, você já começa a perceber algumas singularidades. Ó, quando eu encontro os geradores, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter 3. Mas quantas... Três, porque eu tenho que ter uma imagem do R3. Mas quantas incógnitas, variáveis eu tenho aqui? Eu tenho 4. Estão entendendo? Estão lembrando? Então, você vai ter mais variáveis do que a quantidade de vetores. Então, naturalmente, quando você for escalonar, você vai ter mais linhas do que colunas. Uma delas vai o quê? Desaparecer. E aí vai ter o quê? Vão sobrar o quê? 3 vetores. Certinho? Façam essa parte para vocês se apropriarem. E se não conseguirem, me questionem. Tá bom? É só isso. Até mais. Até o próximo.